Graça e paz a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também estes momentos para juntos meditarmos em Sua Palavra. Agradecemos a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos da Bíblia. Adão Santos é de Angico, em Tocantins. Marinês da Silva é de São Pedro da Aldeia. Genilda Neves é de Várzea Paulista, São Paulo. Marlene Rosa é de Guarapari, Espírito Santo. Cláudia Santos é de Bacabal, no Maranhão. Leônidas Bezerra é de Palmas, Tocantins. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Queremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos agradecidos pela vida, por mais este dia, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, em cada mente, trabalhando, fazendo com que entendamos a Tua Palavra, aceitemos e coloquemos em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão passando por algum momento difícil em sua vida, quem sabe o luto, quem sabe uma enfermidade, desemprego, problemas familiares, Tu conheces cada um. Pedimos que estejas dando vitórias, forças e que perseverem, não desanimem, porque muito em breve tudo isso vai passar e estaremos todos juntos com o Senhor para todo sempre. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos continuar o estudo desta semana, onde nós estamos procurando entender a natureza humana. Nós somos feitos do pó da terra, mas o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. E então o ser humano passou a ser alma vivente. É o que nós estamos aprendendo aqui esta semana. Aqueles que já sabiam, nós estamos recapitulando. E conforme nós já vimos até aqui, quando uma pessoa morre, o fôlego, aquele que Deus soprou nas narinas de Adão, esse fôlego volta para Deus. E o corpo fica inerte como aquele corpo que Deus havia feito antes de soprar o fôlego de vida. Assim é a morte. Deixa de existir a respiração, acabou a vida. E a pessoa então vai para a sepultura, é sepultado, e não sabe de nada do que está acontecendo aqui. Não tem mais consciência, os mortos não louvam ao Senhor, conforme nós vimos no estudo. E vimos que a questão de muitas pessoas acreditarem que quando a pessoa morre se desprende uma alma que vai para o céu ou vai para o purgatório ou o inferno, isso não é bíblico. Isso veio da cultura grega. Os gregos criam muito em questões de espírito, de alma. E nós temos exemplos bíblicos. Um deles é Saul. Ele foi consultar uma adivinhadora, uma pitonisa de Endor, e ele queria falar com Samuel. Samuel já havia morrido, o profeta. E então apareceu um vulto e uma voz falando com Saul. Mas como nós sabemos, Satanás ele se disfarça no que ele quiser. Ele imita a voz que ele quiser. Satanás ele é astuto. Ele quer enganar as pessoas. Ele quer que as pessoas tenham na mente que o homem, o ser humano é imortal. É isso que ele quer, que as pessoas creiam nisso, que a alma não morre. E ele tem levado muitas pessoas a crerem nessa mentira, porque se
a alma não morresse, Jesus não precisaria voltar e ressuscitar os mortos, porque eles já estão nos céus, aqueles que aceitaram a Jesus, que andaram com ele. E por que Jesus vai ressuscitar os mortos então quando voltar? Não é verdade? Mas a verdade é que nós vivemos esta vida, quem sabe 70, 80 anos, um pouco mais, outros morrem bem jovens, crianças. Todos aqueles que chegam a uma idade mais avançada, segundo a Bíblia, eles estão agora no descanso. Estão dormindo o sono da morte, como disse Jesus quando foi ressuscitar a Lázaro. E este sono da morte, esse descanso, é exatamente aguardando o dia que a trombeta soar para buscar aqueles que ouviram a voz de Deus e procuraram andar segundo a sua vontade. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 25, no verso 8, Gênesis 25, 8, aqui fala da morte de Abraão. Então no verso 8 diz assim: E morreu em boa velhice, e depois de uma vida longa e feliz, deu o último suspiro, e ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Então nós temos pessoas da família que já descansam no Senhor, e se nós também viermos a passar pelo descanso, conforme diz aqui a Bíblia, nós iremos nos reunir com os nossos antepassados. Quer dizer, não é que nós vamos ficar lá, relembrando coisas passadas, conversando, não. Reuniu, está lá sepultado junto com os seus antepassados. Em 2 Samuel capítulo 7, no verso 12, nós lemos aqui uma aliança que Deus fez com Davi. 2 Samuel 7,12 diz: Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Uma aliança que Deus fez com Davi. Quando ele morresse, diz aqui, quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados. Então, como nós sabemos, a única certeza que nós temos nessa vida é que mais cedo ou mais tarde iremos morrer. A menos que Jesus volte antes, nós não passaremos pela morte, seremos transformados e subiremos para viver com o Senhor para sempre, sem ter passado pela morte. Isso vai acontecer para alguns, para muitos, que estiverem vivos quando Jesus voltar. Mas todos aqueles que já descansam no Senhor estão na sepultura aguardando o soar da trombeta. Em 1 Reis, capítulo 2, e no verso 10, nos diz assim a palavra de Deus: Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Vejam, Davi teve o seu fim também, o seu descanso, a sua morte, e foi sepultado juntamente com seus antepassados. E em 1 Reis, capítulo 22, e no verso 40, diz aqui: Acabe morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Então nós vemos que o destino de todos é a morte. Eu sei que muitos não gostam de ouvir falar sobre isso, mas é necessário. Nós precisamos ter Precisamos ter consciência que o fim de todo ser humano é a morte. E o que nós precisamos fazer é andar em comunhão com Deus. É não procurar satisfazer os desejos da carne, viver uma vida como se nós não tivéssemos que prestar conta dela a Deus quando ocorrer o juízo. Nós temos que ter a certeza de que, mesmo sendo fracos, pecadores, falhos, nós estamos caminhando. E quando nós caímos, nós clamamos, pedimos perdão, Deus nos perdoa e continuamos a caminhada. A vida cristã, ela é assim, ela tem altos e tem baixos. Nós não podemos, quando cair, ficar lá embaixo caído e não se esforçar mais para levantar e continuar a caminhada. Então,
A vitória não é daqueles que nunca pecaram, não, porque todos nós pecamos. A vitória é daqueles que se arrependem. É daqueles que reconhecem que necessitam do perdão de Jesus. Então, esses serão vitoriosos. E nós temos outros exemplos na Bíblia de reis também que morreram e que foram sepultados. Alguns reis, eles morreram afastados do Senhor e, infelizmente, se perderam. Eles não se arrependeram. E se você quiser, pode ler em 2 Reis, capítulo 24, no verso 6. Ali fala claramente sobre reis que não viveram aquilo que Deus queria que fizessem. E então pereceram longe do Senhor. 2 Reis 24, e no verso 6, diz assim: Quando Jeoaquim morreu e se reuniu aos seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Aqui falando então do rei Jeoaquim, que morreu e também foi reunido aos seus antepassados. Essa é a realidade nossa. Nós todos passaremos pelo descanso. Todos, né? Se Jesus voltar, quem sabe hoje, amanhã, nós então não passaremos pela morte, né? Estamos aqui e iremos com ele. Mas se passarmos pelo descanso, nós ressuscitaremos. Agora, tem pessoas que gostam, né, de ser sepultadas no mesmo cemitério, próximo da pessoa que era um familiar e quer estar ali perto. Não é que eles vão ter contato, tá? Já disse isso agora há pouco, né? Eles não vão ter contato, é simplesmente para estar próximos e quando houver a ressurreição, todos possam ressuscitar e se alegrar juntamente. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 32 e no verso 33 diz: Quando Ezequias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis, e todo o Judá, os habitantes de Jerusalém, o honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi o seu sucessor. Falando também aqui da morte do rei Ezequias. Então nós vemos que todos aqueles que morreram e que estão aqui registrados na Bíblia estão sepultados, estão lá aguardando a ressurreição. Houve algumas ressurreições, uma delas ocorreu quando Jesus morreu. Sepulcros se abriram e santos foram ressuscitados e entraram na cidade. Esses que ressuscitaram quando Jesus morreu, esses estão nos céus também, juntamente com Moisés, com Elias e outros que a Bíblia cita, Enoque, estão nos céus. Agora, os demais estão no pó da terra. Todos aqueles discípulos, apóstolos, a Virgem Maria, todos que a Bíblia cita, estão no pó da terra aguardando a ressurreição. E com certeza, no último dia, quando a trombeta soar, se nós estivermos também no descanso, nós vamos ressuscitar juntamente com todos aqueles antepassados que a Bíblia cita, aquela multidão para se encontrar com o Senhor Jesus. E os vivos também, claro, serão transformados e todos se reunirão e subirão para encontrar o Senhor nos ares. Será maravilhoso. É isso que nós temos que nos alegrar. Nessa certeza que se nós passarmos pelo descanso, nós iremos ressuscitar no último dia e seremos levados para viver eternamente com o nosso Senhor Jesus. Agradecemos a todos que estiveram conosco, mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.